Graça. Paulo sempre saudava os seus queridos com graça e paz. Graça sempre foi um tema de Paulo. Ele pode ser conhecido como um apóstolo da graça. E graça para ele tinha um significado, especialmente em Romanos, que estamos lendo e estudando sobre o que é ser igreja agora no livro de Romanos, tem um significado todo especial. Graça tem a ver com esse favor imerecido por nós, que Deus nos dá graciosamente. Todas as vezes que Paulo fala em graça no livro de Romanos, ele usa uma mesma expressão que dá a ideia de um dom, um presente. Algo que a gente recebe, ninguém paga presente, se ganha presente. Mas todo presente tem um custo para alguém. Alguém paga o preço do presente para que seja presente para você. É de graça para você, mas para aquela pessoa que pagou, custou. E é essa dimensão de que aquilo que custou para Cristo foi a sua cruz. Foi morrer no meu e no seu lugar. Aliás, foi uma troca, uma substituição, um pagamento. Era a minha pessoa que deveria estar naquela cruz, mas ele então disse, não, a sua dívida eu pagarei. Tetelestai, está consumado, eu estou pagando a sua dívida. Agora eu lhe dou a salvação de presente. E essa é a ideia da graça. Mas, como a graça é tão absurda de entender, Paulo estava diante de um público com dois perfis de crentes. Um grupo de crentes, os gentios, eram crentes que não tinham conhecido a lei, nunca viveram na lei do Velho Testamento, nunca experienciaram o que é cumprir a lei ou desejar cumprir a lei como judeu. A gente lê o livro de Romanos e você percebe que os gentios viviam nos seus instintos, conforme a sua consciência. Era assim que eles viviam. Se a consciência era boa, viviam coisas boas. Se a consciência era cauterizada, não tinha nenhum tipo de regra, nenhum tipo de filtro, eles faziam o que achavam melhor fazer. Era assim que eles viviam. Já os judeus, não. Os judeus viviam sob a lei, debaixo da lei. E eles viviam regras, conceitos, tinha os seus costumes, as suas práticas. 613 leis regiam os judeus. Tinha lei para tudo, para comer, para fazer jejum, para tomar banho, para tudo. E tudo isso estava na mesma igreja e Paulo tem que conviver com isso. Eu, quando li o texto, estava lendo o texto, me lembrei da cena de Lucas 15, quando aquele pai tem dois filhos. Um filho que não está nem aí para as coisas, né? Desfruta da herança e pega e fala assim, olha, eu não valorizo a herança, eu não valorizo o que você me deu e vou gastar dissolutamente. E o outro filho é aquele filho mais velho, certinho, que faz tudo certinho, mas os dois estavam perdidos. Parece que Paulo estava dizendo aqui aos gentios, né? Eles não tinham o peso da lei e por isso eles aceitaram o perdão dos pecados deles, mas sem pensar muito na importância e no significado dessa graça. Feito esse irmão mais novo, da parábola de Lucas 15, que esbanjou seus bens sem valorizar o pai. Já os crentes judeus tinham esse forte conceito da lei e, por isso, só tinham dificuldade de reconhecer o perdão gratuito da cruz. Eles não conseguiam entender o conceito de graça porque eles não entendiam o significado nem a extensão dessa graça, feito esse irmão mais velho que queria ganhar o amor do pai através dos seus méritos e boas ações. Então, de um lado, alguém desvalorizava a graça porque não a respeitava e o outro porque não acreditava que ela era suficientemente única para salvá-los. Precisava de algo mais, precisava da lei. E é para esse público que o nosso querido Paulo vai descrever o que é graça para ele. Paulo, então, vai dizer que a graça é a essência desse ato que Jesus fez lá na cruz. Foi pela graça que ele morreu no meu e no seu lugar. Foi pela graça que ele morreu me substituindo, te substituindo, para que tivessem consequências não só na minha vida agora, mas na minha vida para sempre.
Então, quando Cristo morre na cruz, a graça alcançou o meu passado, me perdoando os meus pecados, a graça me alcança, me fazendo uma nova pessoa, e a graça me alcançará quando, no futuro, os pecados que eu venha a ter estão cobertos por essa graça. E isso era escandaloso. Para quem gosta da lei, fala assim, mas não tem que fazer nada? Não. Tem que só deixar a graça inundar o seu coração. Não, mas está confuso, não consigo entender isso. Se você está nessa crise, é porque tu gosta da lei. Não tem problema nenhum. Você está que nem uns judeus aqui. Eu também tenho essa dificuldade. Agora, quando você está assim, então agora está liberado. Estou salvo, vou enfiar o pé na jaca. Você está do outro lado. E era essa crise que estava aqui. É por isso que Paulo, então, vai ter que descrever o que é igreja. Igreja é gente que desfruta da graça de Cristo. Mas para desfrutar da graça de Cristo, eu preciso entender o significado dessa graça. Porque eu não vou poder desfrutar se eu não entendo qual a extensão, qual o poder, qual a influência, qual a ação dela na minha vida, os efeitos dela na minha vida. E é por isso que Paulo tem que fazer, então, uma advertência. Talvez a esse primeiro público aqui, que achava que o fato de ser salvo não dava a eles nenhum tipo de prerrogativa para viver uma vida diferenciada. E é por isso que Paulo, então, vai nos ensinar que ser igreja é gente, é reunião de gente que entende, discerne, entende perfeitamente o significado da graça. O versículo 1, Paulo, então, vai fazer uma pergunta. Te diremos, então, parece que alguém está conversando com Paulo. Paulo é daqueles que, nas suas cartas, vai respondendo perguntas imaginárias. Né? Ele cria um personagem e vai falando, bom, alguém poderia fazer essa pergunta, então já vou responder. Paulo não tinha ido a Roma, então ele não sabia quais eram as dificuldades de Roma, mas ele sabia do público que ele encontraria lá. E se ele encontrasse gentios com a mentalidade gentia, ele encontraria pessoas que seriam contra a lei e achava que não precisava de fazer nada mais depois que foi salvo. É tão interessante que Paulo, então, faz essa pergunta como se alguém estivesse fazendo para ele, da seguinte forma. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha só a pergunta. Bom, Paulo, você disse para nós, no capítulo anterior, né, em Romanos 5, versículo 20, que onde abundou ou onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado cresce, parece que a graça é maior. Então, ótimo, excelente, está aí, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, entretanto, onde ressaltado o pecado, transbordou a graça. Então, parece que é assim, quanto mais pecado, mais graça tem. Então, tá ótimo, quanto mais eu pecar, mais eu serei alvo da graça. E é tão interessante que essa igreja é reunião de gente que entendeu o significado da graça, que não estão mais sob o domínio do pecado. Gente que não admite continuar pecando, mesmo que isso possa trazer algum suposto benefício. Quem faz essa pergunta ainda está sob o domínio do pecado e não da graça. É gente que pensa com a mentalidade mergulhada no erro, no pecado. É gente que ainda está vivendo em dois mundos. É gente que ainda está desfrutando as delícias da carne, mas quer também desfrutar das delícias da graça. É gente que quer conciliar as duas realidades. Paulo está dizendo, impossível. Não admitem viver no pecado. É gente que já foi liberto do poder mortal do pecado. Que faz essa pergunta tem um problema. É porque não teve a dimensão de uma real transformação.
Quem faz a pergunta, olha, então eu posso continuar pecando para encontrar a graça, é porque ainda você não experimentou, ao transbordar a graça, você ainda não viu, não vivenciou a graça ainda. Porque a graça faz algumas coisas na nossa vida que o texto vai descrever. Bom, aqui a gente percebe que Paulo, então, faz um categórico não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, versículo 2. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Paulo, então, lança a resposta àquela pergunta com uma outra pergunta. E quem faz essa pergunta entendeu o poder do pecado e a alegria da justificação em Cristo Jesus. Quem faz essa pergunta entendeu os frutos da justificação que Paulo escreve e fala lá nos versículos 1 e 2 de Romanos 5. Quem faz essa pergunta é porque leu Romanos 5, versículo 1 e 2. E olha só, é tão interessante que em Romanos 5, 1 e 2, que nós pregamos domingo passado aqui, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem faz essa pergunta, como é que eu posso viver, continuar vivendo no pecado, se eu já morri para o pecado? É gente que entendeu que ele tem paz com Deus como consequência do perdão que ele teve. Então, a consciência dessa pessoa é que ela entende claramente que o sacrifício de Cristo por ele foi uma graça que ele não merecia e ele agora desfruta de paz. É gente que olha para si e vê que ele está firme agora nesse favor que ele não mereceu. Isso é um privilégio que gera um sentimento de gratidão. E ele se alegra porque se ele sabe que se Cristo graciosamente morreu por ele no passado, perdoando seus pecados, agora ele pode desfrutar desse favor imerecido no presente, é lógico que isso vai perpetuar até a eternidade, na esperança da glória, na futura herança que ele vai ter. Então ele percebe que ele está firmado numa verdade absoluta da presença poderosa de Jesus, a maior graça que a gente pode ter. Quem faz essa pergunta, como é que nós morremos para o pecado, vamos poder continuar vivendo nele, é quem entendeu o poder, a extensão e o preço dessa graça. Romanos 5, 21 e 21 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, não tem lugar aqui, nesse pecado que você cometeu, que a graça seja menor do que você cometeu. Por isso, os salvos em Cristo Jesus, a igreja de Cristo, é composta de pessoas que entendem o significado dessa graça. Primeiro, entendem o poder da graça. Não existe nada que você faça, por mais terrível que tenha sido, que você não possa ser perdoado por essa graça. O poder do sacrifício de Cristo na cruz perdoa qualquer tamanho de pecado. Por mais sujo que o seu pecado foi, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo o pecado. O poder da graça é muito maior que o poder do seu pecado. Às vezes eu encontro pessoas que procuram dizendo: olha, eu não aguento mais tanta angústia, tanta culpa, tanta amargura. E eu digo: então, você pode se lançar a Cristo. Ele diz: pastor, você não sabe o tamanho do meu pecado e a sujeira da minha vida. E quando eu digo para ele que, por mais sujo que seja, o sangue de Jesus Cristo pode purificar, sabe qual é a dificuldade dele? Não dá para acreditar. É fácil demais. É tão fácil que se torna impossível de crer. É por isso que muitos ainda podem fazer a pergunta do tipo: eu não tenho que fazer nada.
Segunda coisa importante, a extensão dessa graça. Não existe quantidade de tempo que você viveu no pecado que a graça não pode cobrir. O sacrifício da cruz é tão grande que cobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Quando eu me converti, uma das grandes dificuldades que eu tinha é quando o meu pastor ou alguém que vinha me discipular dizia assim: olha, quando você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, quando você deixou Ele entrar na sua vida, quando realmente você teve a convicção dos seus pecados e que você era um pecador e que você entregou a sua vida e Ele recebeu você, o amor de Deus, através do sacrifício de Cristo, cobriu o seu pecado que você fez, que você faz e que você fará. Daí eu pensava exatamente como esse. Então está fácil demais? Então eu posso viver pecando? Eu era um gentio que pensava exatamente assim. Por quê? Porque ainda não havia acontecido no meu coração o efeito da graça. Eu não tinha entendido o poder da graça, nem a extensão da graça, e muito menos o custo da graça. Não existe quantidade de pecado que eu cometi, o que você cometeu, que a graça não possa pagar. O preço do sacrifício me redimiu a multidão dos meus pecados. A graça não custou nada para mim, mas custou tudo para Cristo. E é por causa dessas ações, é por causa desse entendimento, é que Paulo acha absurda a pergunta: então, eu posso continuar pecando para que a graça aumente? Ele diz: não, você não entendeu nada da graça. Você não desfrutou ainda da graça. Você ainda ou está na lei, ou está nos seus próprios instintos. Você ainda está com o sentimento que pode aproveitar da graça, de maneira com que você possa continuar vivendo do jeito que você vivia antes. Você está vivo. Ou para o judeu ele vai dizer assim: você ainda acha que a lei é que não entendeu. Você não entendeu o significado. Por quê? Porque quando morremos para o pecado, como é que a gente pode continuar vivendo nele? Pastor, mas eu não morri para o pecado, eu ainda tenho pecado. Esse conceito de morrer para o pecado não quer dizer que você vai morrer para todas as práticas, porque a morte aqui é do domínio, do poder dele sobre você. E é isso que Paulo então vai gastar o tempo explicando a respeito dos efeitos dessa graça. Mas essas duas perguntas, primeiro, é para que você entenda a dimensão, para que você entenda o significado da graça. O poder, a extensão, o custo da graça, para que você seja a igreja e eu seja a igreja que compreende o significado, que valoriza essa graça, não querendo voltar às velhas práticas do passado. Eu sempre brinco quando falo desse texto, que é uma mudança de mentalidade. E se a mentalidade não mudou, é porque a graça, você não permitiu que a graça te alcance. A mentalidade é assim: quando ainda eu estou pensando em pecar, e eu ainda quero ter a oportunidade de pecar, é porque ainda não foi transformado no meu coração. O sangue de Jesus ainda não verteu em mim. O sangue de Jesus ainda não lavou os meus pecados, porque eu não os permiti, porque eu não os confessei, e eu quero viver ainda na velha prática. É mais ou menos o porquinho. Eu sempre digo isso. O porquinho é aquele que você fala assim: que bonitinho, rosadinho, você dá banho nele, você ajeita, você até escova os dentinhos dele, você coloca um piercing no nariz dele, você coloca um perfume francês nele, você coloca um lacinho nele, e enquanto a porta estiver fechada, ele vai manter a sua pureza exterior, a sua limpeza exterior, o seu comportamento exterior. Mas no momento que você abrir a porta e der a oportunidade que ele saia, ele vai buscar o seu instinto, e o seu instinto é a lama. E ele vai se revolver naquela lama com um prazer tão grande, porque ele não entendeu o que é ser lavado no sangue do Cordeiro. Mas quando nós somos impactados pela graça de Cristo, nós entendemos que nós não merecíamos, o que nós merecíamos era o inferno. Isso mexe com a gente.
e a gente entende o significado. É como se mudasse o nosso DNA. Nós saímos de porquinhos para gatinhos. E os gatinhos têm uma característica, eles até podem se sujar, mas automaticamente eles querem buscar a limpeza. Eles começam a se limpar. O crente em Cristo Jesus, que é cheio da graça, ele vem com um sistema autolimpante. Eu não quero ficar do jeito que eu estou. Eu não estou mais conformado com o que eu vivia antes. Eu quero mudança. Então, querido, você pode estar muito tempo na vida da igreja. Você pode ter o seu nome no hall de membros. Você pode até ser líder em algum ministério. Pasme, você pode ser até pastor. Mas se a sua mentalidade ainda é de ficar vivendo nos dois mundos, você ainda não entendeu o significado da graça. E urgentemente, você precisa começar com uma resposta para Deus. Sim, o Senhor tem razão. Eu sou um pecador. E se não mudar a minha atitude, eu serei alguém com todas as qualificações de um crente, mas alguém perdido. Você ainda tem prazer no mundo? Você ainda gosta das coisas do mundo? Você ainda tem medo de se lançar em Cristo? Você ainda está preso a algumas coisas que falam assim, como é que eu faço se eu deixar de viver isso? Conheço alguns empresários que tinham grande dificuldade para largar a sua corrupção e desonestidade nas suas contas. Pecados ocultos que nós temos, desejos que a gente quer viver do nosso jeito e não do jeito de Cristo. Você ainda não entendeu o significado da graça. É por isso que você está barganhando em dois mundos. E assim, o que acontece é que você está sempre perdendo. Quem vive nos dois mundos está sempre perdendo. Porque você não desfruta da graça, do amor e da presença de Cristo. Quando você está lá, parece que tem um cheiro de erro com você. E quando você está aqui, parece que o cheiro aumenta de erro. Não há paz. Porque quando nós somos justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. Quem está com dois mundos não se gloria na esperança. Está sempre com o sentimento de voltar para trás. É o sentimento do povo que sai do Egito e volta pensando, o que será que tem hoje? Tem aquela cebolinha que tinha no Egito? Tem aquela comidinha que tinha no Egito? Pepino, gente, eles sentiam saudade de pepino. Vê o desespero do pecado faz. Se você estiver assim, ainda olhando para o passado e ainda desejando viver as coisas lá do passado, urgentemente saia dessa miséria, porque Deus tem uma graça maravilhosa para você desfrutar, que é exatamente viver a alegria do perdão e da restauração em Cristo Jesus. Você precisa urgente se conscientizar que foi pago um alto preço, mas para você é de graça. Segunda coisa importante que Paulo então começa a descrever, e hoje pela manhã eu quero pensar só nos efeitos da graça, e hoje à noite continuar esse mesmo sermão pensando no poder da graça, e hoje à noite nós teremos também a nossa assembleia. Então você que é membro dessa igreja, tem um compromisso de estar aqui para decidirmos coisas muito importantes a respeito da família da fé. Mas então Paulo vai dizer, bom, então você já entendeu que a graça é algo maravilhoso e você precisa desfrutar dela. Só que ser igreja não é só desfrutar da graça, mas é desfrutar dos efeitos dessa graça. E ele vai dizer, olha, você não pode viver do jeito que você vivia antes, no pecado, porque você morreu para o pecado, e olha só o que aconteceu. O primeiro efeito dessa graça em você é que você e eu fomos mergulhados em Cristo. E a expressão aqui no versículo 3, 4 e 5 é uma metáfora, uma maneira de descrever que nós passamos simbolicamente pelo batismo nas águas. Aconteceu isso espiritualmente na nossa vida. A graça nos alcançou de tal forma que nos mergulha em Cristo, nos faz mortos para o pecado, nós morremos com Ele, e por isso somos sepultados com Ele, e sepultados com Ele nós podemos ressurgir com Ele para uma nova vida nele,
por Ele e para Ele. Versículo 3, 4 e 5 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida, uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo, então, está usando exatamente a metáfora do batismo. E se você perceber, o batismo tem esses 3 tempos. Quando alguém está dizendo que quer se batizar, fazer essa pública profissão de fé, ele está dizendo para todas as pessoas que estão ali que ele morreu para o domínio do pecado sobre ele. Que o poder do pecado não tem mais essa atração sobre ele. Isso não quer dizer que ele ainda não tenha sobre ele a influência do pecado. Essas 3 palavras são muito importantes para você entender o conceito de graça. Quando nós fomos aceitos por Jesus, e Ele vem morar no meu coração e no seu coração, há uma morte para esse domínio poderoso do pecado. A partir de agora, ainda a influência do pecado está sobre mim. Perto de mim, ao redor de mim. Ainda a presença do pecado ainda está perto de mim. Ainda tem uma certa influência. Mas esse é o processo de Deus, que vai me transformando a imagem e semelhança dele dia após dia, através da santificação, até que um dia eu seja totalmente salvo na glorificação. Que os teólogos chamam dos 3 tempos da salvação. Hoje nós fomos justificados, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre você. Nós estamos sendo salvos. O pecado agora não pode ter tanto a influência que tinha sobre nós. Até que um dia nós seremos salvos totalmente glorificados, onde nós não teremos mais a presença do pecado. Enquanto nós vivemos neste mundo, ainda temos a influência e temos ainda a presença, mas não mais o domínio. É por isso que nós morremos com Cristo. E ele está dizendo aqui: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu morri com Cristo, então agora eu estou sendo batizado. Eu estou sendo mergulhado em Cristo. E no momento que eu sou mergulhado em Cristo, aquela velha vida já não tem mais sentido para mim. Porque agora eu estou em conexão com Cristo. Cristo é meu e eu sou dele. A mentalidade de Cristo também é a minha mentalidade. A minha mentalidade é mudada, transformada pela presença gloriosa de Cristo através do seu Espírito em minha vida. Como é que eu vou continuar a ficar pensando nas coisas que eram do passado? E aí, eu sou sepultado com ele. Percebe que a pessoa que está sendo batizada fica uns segundinhos. 2 segundinhos. Simboliza que você está sendo sepultado com ele. E você ressurge daquele lugar para viver uma nova vida com Cristo. O batismo simboliza exatamente esse efeito da graça, de que Cristo morreu no meu lugar, mas eu morro com Ele. E quando eu morro com Ele, eu sou sepultado, o velho homem, com os desejos e os impulsos e as lutas, elas ficam ainda lutando em mim por causa da influência e da presença do pecado. Mas o domínio não existe mais. O poder de me levar para o inferno não tem mais. O meu destino é agora selado com Cristo. E agora eu levanto para uma novidade de vida com Ele, e não mais com o pecado. Por isso, versículo 5, de certa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. É tão interessante que quando você tem essa percepção da graça,
você vive com o sentimento de que você está sendo crucificado com Cristo todos os dias. Paulo diz isso em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que levo e vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Paulo está descrevendo exatamente o que é viver a graça, o que é desfrutar da graça. É entender que você foi mergulhado em Cristo. Então, se você ainda está vivendo a velha vida, você não mergulhou. Se você está vivendo a velha vida, é porque você ainda está vivo. Mas se você já vive essa nova vida, mesmo com as suas lutas e angústias que você luta contra o pecado desesperadamente, é porque Cristo está vivo em você. E aí você está no desejo de viver uma nova vida com Ele. É por isso que os versículos 6, 7, 8, 9, até o 11, vão descrever a respeito dessa nova maneira de viver. Viver nele, com Ele e para Ele. É impossível, Paulo está dizendo, que se você realmente nasceu de novo, você foi sepultado com Cristo, mergulhado em Cristo e ressurreto com Cristo, e agora você se uniu a Ele, é impossível que você queira viver uma velha vida, uma nova vida. É a mesma coisa que alguém que sai da prisão, vê um dia de sol maravilhoso e diz, olha, eu estou com saudade das surras que eu levava lá, eu estou com saudade de não ter um banheiro privativo, eu estou com saudade das rebeliões, que eu via mortes, assassinatos, que eu corria medo todos os dias, eu estou com saudade disso. Não. É como olhar para trás e não perceber o tamanho do amor de Jesus por você e por mim. Ser igreja é quando nós somos mergulhados em Cristo. E assim, nós nos unimos a Ele, e Ele nos une um ao outro. Porque Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Por isso, você pode fazer parte do hall de membros, mas você não é igreja se você ainda não morreu com Cristo e não ressuscitou com Ele. Porque é isso que define membro do corpo de Cristo. Gente que morreu e ressuscitou com Cristo. E agora tem prazer em viver a vida com Ele. Olha o que diz o versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo está dizendo, então, que existe uma velha natureza, existe um velho homem, existe um corpo do pecado que precisa ser destruído. O corpo do pecado aqui não é o meu corpo. O corpo do pecado é esse instinto que me leva sempre a desejar desonrar o meu compromisso com Jesus. É aquele que quer viver ainda escravo do pecado. Não, em Cristo Ele me liberta. A graça é um dom do Espírito para que Ele habite e me capacite a viver essa nova vida. Antes, eu não tinha condição de dizer não ao pecado, porque eu era escravo dele. Mas agora eu posso dizer não ao pecado, porque agora eu tenho condições dentro de mim, do próprio Espírito, de me dizer não. É por isso que o crente, ele não luta contra Cristo, ele luta contra si mesmo. O crente perde para Cristo, morre com Cristo, para viver com Ele. E é por isso que Paulo, então, vai dizer que a graça nos capacita a viver com Cristo. Ele capacita a gente viver com Ele e não com o pecado. É uma mudança de característica. A história diz que Agostinho viveu uma vida devassa.
muita bebedeira, muitas mulheres, e a sua juventude, a sua mãe orava por ele constantemente, até que Agostinho tem um encontro pessoal com Jesus, a graça o alcança, e ele muda. E diz que ele estava na cidade dele, Hipona, voltando à cidade depois de muitos anos. Então uma mulher que teve um caso com ele, o reconhece, e ele está andando. E ele diz, Agostinho, Agostinho, e quando ele viu que era ela, ele apertou o passo e começou a correr, a andar mais rápido. E ela gritando, Agostinho, sou eu, sou eu, sou eu. E ele virou para trás e falou assim, eu sei que é você, mas não sou mais eu. O que ele estava querendo dizer é que, sim, mulher, é você, e você está falando com alguém que era eu, mas agora eu não posso mais falar com você na mesma essência, porque a essência mudou, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim, porque eu entendi a graça, mulher. Então eu não posso dar atenção para você, procura outro Agostinho, que esse já morreu. O Senhor nos capacita, pela graça, a ter um prazer em querer viver para Ele. Isso não é natural meu nem seu. Isso é obra do Espírito que graciosamente derrama sobre aquele que é alcançado pela graça. Vivemos para Ele, não para o pecado. Versículo 9, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Dessa mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Os efeitos da graça são esses maravilhosos. Ele me tira o domínio que o pecado tinha. Eu não podia dizer não. Não havia outra resposta a não ser escravo do pecado. Mas por causa da presença gloriosa dele, ele começa a colocar um peso, o peso da culpa que nos leva ao arrependimento. É por isso que nem gentios crentes e nem judeus crentes estavam certos no seu conceito. Para os gentios crentes, eles precisavam aprender o seguinte, a graça nos traz um peso, sim. O peso de querer viver para a glória de Jesus. E para os judeus, eles diziam assim, a graça nos tira o peso da lei. A gente pode viver a liberdade em Cristo. É por isso que nós podemos viver para Deus em Cristo Jesus. A graça gera em nós uma nova identidade. Não sou mais aquele Agostinho. Eu não sou mais aquele Jacques. Não que eu nego a minha história, mas porque a graça me alcançou, a graça ressignificou a minha história. E agora eu sou um pecador perdoado, que foi alcançado por essa graça tão maravilhosa. Eu fui alguém que foi ressuscitado com Cristo. Eu tenho uma nova posição diante de Deus. Ele me chama a viver de acordo com a minha nova identidade, rejeitando as antigas práticas do pecado, porque eu quero viver com Ele, nele e para Ele. Por isso, ser igreja é ser alguém, ser um grupo de pessoas que tem uma conexão com Jesus, porque entendeu a graça de Jesus na sua vida. O impacto disso é que você começa a ser mais gracioso com as pessoas. Você começa a ser mais empático com a dor dos outros. Você começa a entender o amor de Deus por elas. E o mesmo tempo que levou para a graça te alcançar, você também espera que pode acontecer com eles. Porque se eu entendi que eu tinha um tempo grande, que a graça estava ali falando comigo, o Senhor Jesus estava falando comigo, e eu, com o coração endurecido, eu também olho para o outro irmão e digo assim, um dia,
mesmo que você esteja demorando, para deixar a graça te tomar, ela vai alcançar você. Não importa qual é o tamanho, nem a quantidade, nem a qualidade do seu pecado. A graça, ela vai te cobrir, vai te alcançar e vai encontrar você. É por isso que nós oramos para que Deus esteja agindo no coração das pessoas. É por isso que nós não consideramos igreja pessoas em rol de membros. Por isso nós não consideramos igreja pessoas que são batizadas. Nós devemos considerar ser igreja pessoas que foram alcançadas pela graça. Pessoas que querem viver essa graça. Pessoas que quando olham os seus pecados choram e dizem, eu não quero viver assim, porque a minha natureza não é essa, porque eu estou crucificado com Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Essa manhã eu quero pensar a respeito desses valores da graça. E hoje à noite pensarmos no restante dos versículos que falam sobre esse poder que a graça tem. Nós temos pensado sobre ser igreja. O livro de Atos nos mostrou que ser igreja é cheio do Espírito Santo, viver em torno de Jesus, pessoas que se importam umas com as outras, que amam umas às outras. O livro de Romanos, nesses primeiros capítulos, está sendo bem doutrinário a ser igreja. Se você não permite a graça, você não pode desfrutar do que é ser igreja. Porque igreja é lugar de graça. Se você quer viver do seu jeito, vivendo a sua vida de pecado, sem ser constrangido pela graça, eu te convido, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Sejam eles quais forem. Ou do orgulho, ou da teimosia, ou até mesmo da libertinagem, porque para Deus não existe uma hierarquia de pecado, porque a graça alcançou todos eles. Durante anos eu vivi uma luta com a minha sexualidade, e eu percebia claramente que eu tinha uma grande dificuldade de aceitar que Cristo morreu por mim. Eu me sentia devedor. Quando o Espírito Santo me convenceu dessa graça, Ele me tirou o peso da condenação. E agora Ele me responsabiliza a cuidar da minha sexualidade. Porque a graça me capacita a vencer todos os obstáculos para viver uma vida que glorifica a Ele. Talvez você nessa manhã está se sentindo culpado. Talvez essa manhã está se sentindo fora do corpo de Cristo. A graça te alcança para te colocar para dentro. Para que você desfrute de ser igreja. Porque você e eu fomos alcançados pela mesma graça de Cristo. Talvez você se ache mais merecedor do que os outros, porque você está fazendo comparação de pecados. Eu queria dizer para você que os judeus já faziam isso. Cuidado. A lei pode te mostrar os seus pecados, mas ela não pode te salvar. A lei veio para revelar o quanto eu e você somos pecadores. Você pode tentar cumprir toda a lei, mas você não vai conseguir, porque ela só veio para mostrar para você que você precisa da graça. Por isso a igreja é a reunião de pessoas que foram graciosamente alcançados por Jesus. É por isso que igreja é lugar de iguais. Não existe ninguém melhor ou maior ou mais santo ou menos santo. Todos foram alcançados pela mesma graça. E é por isso que nos une. Somos a igreja que devemos desfrutar a graça que te alcançou, me uniu e te uniu a Cristo.
somos sepultados com Ele e ressuscitados com Ele para uma nova vida. E é isso que nós devemos desfrutar sempre. Senhor Jesus, nessa manhã, nos dá clareza de que o que nos une não são as nossas boas ações. O que nos uniu não foi porque somos pessoas perfeitas, pessoas bondosas, os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral, os nossos bons comportamentos. O que nos uniu é que todos nós somos pecadores. Mas o que nos uniu foi que fomos alcançados pela sua graça, mediante aquela morte tão sacrificial, dolorosa, na cruz. A graça que nos alcançou foi um preço pago pelo Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a sermos mais graciosos uns com os outros. Nos ensina, Senhor, a ser mais amáveis uns com os outros. Nos ensina, ó Deus, a não nos sentirmos superiores aos outros. Mas, Senhor, nos ensina a não nos sentirmos inferiores aos outros. Mas, Senhor, também nos ensina que, se ainda nós sentimos o desejo da cebola, dos pepinos, da vida, da velha vida do Egito, é que ainda somos escravos no Egito. Nos ensina, Senhor, que não dá para flertar com o Egito querendo viver em Canaã. É necessário sair do Egito. Senhor, ensina-nos que essa graça é tão preciosa que não deve ser desrespeitada, desvalorizada. Senhor, ensina-nos a desfrutar dessa graça a tal ponto que ela nos capacite a viver uma nova vida. E que a gente possa dizer, como Agostinho disse, não é mais o Agostinho, esse Agostinho morreu, esse Jacques morreu. E assim sermos essa igreja, viva para Cristo e mortos para nós mesmos. É isso que oramos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem em pé, meus queridos, nós vamos terminar esse culto cantando, adorando ao Senhor. E eu faço um convite a você, ali atrás está o pessoal, o Thomas e a Lúcia, a respeito da feijoada para você levar para casa. Mas não esqueça de escrever ali, né, aquilo que te chamou a atenção da palavra que foi pregada aqui. E você que quer participar de uma célula, temos ali as células da igreja, para que você possa participar durante a semana, para você crescer mais do que essa igreja.